Olá a todos que nos acompanham. Vamos passar em revista, com a graça de Deus, o estudo de número 7 da nossa lição, cujo título é Proclamando a Breve Volta de Cristo. O tema ele gira em torno principalmente da figura de Miller. Vamos fazer aqui um breve resumo, enfatizando alguns aspectos que a lição trouxe, alguns trechos que valem serem enfatizados mais uma vez. O primeiro ponto que nós vemos já na primeira pergunta é em relação às igrejas, que durante algum tempo elas favoreceram o trabalho de Miller, né? E era um trabalho que trazia conversão e santificação na vida das pessoas. Também a obra dele não era feita com excitação, agitação extravagante. Ellen White destaca, né, no Grande Conflito 332, que sua obra, como a dos primeiros reformadores, tendia antes para convencer o entendimento e despertar a consciência do que a meramente excitar as emoções. Isso é um dado muito importante. A mensagem dele não era sensacionalista. Apelava então para a pessoa se convencer através justamente do entendimento da consciência. Vemos que em 1833 Miller recebe uma sanção formal da Igreja Batista, recebendo uma licença para pregar, né? E esse ano de 1833, então, ele já fazia 2 anos que estava pregando, né? Em 31 ele fez sua primeira pregação pública. Ele inicialmente ele não ia em lugares a não ser que as pessoas o tinham convidado. E à medida que foi aumentando os convites, ele não dava conta nem mesmo de ir em todos os lugares em que era convidado. Mais adiante surge Josué Himes, né, que vai trazer também o papel de Miller de pregar a grandes públicos, grandes cidades também. Isso já mais para meados lá de 39. Então nós vemos que Miller aos poucos ele foi se entregando cada vez mais nessa obra. Não tinha qualquer pretensão nesse sentido, mas era da vontade de Deus que assim fosse. Nós vemos também que nessa época começou a haver muita oposição da parte então justamente daqueles que não queriam aceitar aquela mensagem. É interessante porque aqui Ellen White destaca na 335, 336 do Grande Conflito, que a falta de argumentos das Santas Escrituras por parte dos oponentes supriam-na eles pelo ridículo e o escárnio. Essas eram as armas que eles usavam. Empregavam tempo, meios e talentos para difamar aqueles cuja única falta era esperar com alegria a volta de seu Senhor, e esforçar-se por viver vida santa e exortar aos demais a prepararem-se para o seu aparecimento. Então eles empregaram tempo, meios, talentos simplesmente para difamar, fazer escárnio e justamente ridicularizar aqueles, porque não havia como se contrapor na base do que está escrito. Diz então que todo esse papel em que as pessoas se envolveram, esses que rejeitavam a mensagem, desviou o espírito de muitos do povo, de maneira que tornou as pessoas mais incrédulas, minou a confiança na palavra de Deus, porque eles não enfrentavam texto com texto, mas era uma oposição assim louca. E nós vemos então que anjos de Deus tiveram que auxiliar também Miller, porque cada vez mais foi piorando essa situação, de maneira que muitos também mundanos eram inflamados justamente por religiosos, por líderes religiosos. E então muitas vezes teve turbas ou pessoas que quiseram dar fim em Guilherme Miller. E houve então a necessidade de um anjo retirar mais de uma vez Guilherme Miller de perigos.
nós vemos também, em relação a tudo isso, que de maneira alguma nós podemos entender que havia da parte daqueles um desejo legítimo de recusar aquela mensagem. A gente sempre se pega na questão de que havia o texto bíblico que daquele dia e hora ninguém sabe. E, no entanto, nesse aspecto parece que os de fé adventista estavam justamente errados. E sabemos que, de fato, em relação à vinda em glória, apenas então no momento em que a porta da graça já estará fechada, no momento final da história terrestre, o próprio Deus vai revelar ao seu povo o momento da volta de Cristo. Antes disso não haverá realmente essa revelação. No entanto, vemos que naquela ocasião, apesar deles usarem esse texto, eles usavam também de uma maneira em que não confiavam numa breve volta de Cristo. Independente da marcação da data, que também os adventistas procuravam não ser específicos até então, de maneira que dentro do espaço de um ano, mais ou menos, algo do gênero, entendiam que haveria o final então da história terrestre entre 43 e 44, 1843 e 1844. Apesar disso tudo, nós vemos que eles tinham um desejo sincero de entender as verdades, o cálculo profético estava certo e ele dava nessa data. O que eles estavam equivocados era em relação justamente ao evento que ocorreria naquele momento. Infelizmente, então, esse era o erro deles. Na parte dos outros, eles não tinham o mínimo interesse numa breve volta de Cristo. E, na realidade, acreditavam que o mundo ia melhorar muito, ia chegar a um nível de paz mundial. Esse seria o milênio de paz na Terra, e só depois desse período de grandes avanços, bênçãos, paz no mundo, é que Cristo voltaria. Então, justamente o oposto do que a mensagem bíblica traz. Bom, nós vimos já em relação a santos anjos protegerem Guilherme Miller, em sua missão, livrando ele da morte em meio a turbas iradas e assim por diante. E na imprensa nós vemos algumas coisas em que foram ditas, É interessante que no Grande Conflito 336 é relatado o seguinte, que o ridículo, a falsidade, o insulto acumulados sobre ele provocaram indignados protestos, mesmo por parte da imprensa secular. Veja só, a imprensa religiosa estava atacando tão ferozmente a Guilherme Miller, que mesmo a imprensa secular achou que estavam então fazendo um trabalho bem estranho. Aqui vem o seguinte comentário: tratar um assunto de tão imponente majestade e terríveis consequências, com leviandade e linguagem baixa, declarar ao mesmo homens mundanos, senão meramente brincar com os sentimentos de seus propagadores e advogados, mas fazer zombaria do dia de juízo, escarnecer da própria divindade e desdenhar os terrores de seu tribunal. Então, quer dizer, estavam perdendo toda e qualquer seriedade em relação a essas mensagens solenes que os adventistas estavam trazendo, e agora a própria imprensa secular reconheceu isso. Nós vemos em relação a uma parte mais adiante na lição, que mesmo pastores aceitaram sim a mensagem do advento, mas foram poucos. Aqui, então, na nota do Grande Conflito 368 e 369, diz que alguns pastores puseram de lado suas ideias e sentimentos sectaristas e, renunciando a seus salários e suas igrejas, uniram-se na proclamação da vinda de Jesus. Houve, entretanto, relativamente poucos pastores que aceitaram essa mensagem. Foi, por conseguinte, confiada em grande parte aos humildes leigos.
Lavradores deixavam os campos, mecânicos as ferramentas, negociantes suas mercadorias, profissionais os seus cargos. Não obstante, o número de obreiros era pequeno em comparação com a obra a ser empreendida. Aqui, mais uma vez, é destacado a realidade que os pastores poderiam estar na dianteira dessa obra, poderia a maior parte ter aceitado, e no entanto, poucos tiveram a disposição, a sinceridade, a genuína fé de renunciar então aos seus salários, deixar as igrejas que estavam combatendo a verdade e se unir àqueles humildes leigos que estavam tentando, segundo as suas forças, levar a mensagem e estavam sendo abençoados então por Deus. Ainda destaco o que é dito em relação à pregação do tempo definido que eles vieram a ter, ainda que fosse de uma maneira ainda inicialmente não tão específica, com dia e mês, né? Mais adiante isso haveria de avançar, nós vamos ver nos estudos posteriores, mas inicialmente tinha-se a noção então que no máximo esse período profético de Daniel, as 2.300 tardes e manhãs, que representam 2.300 anos, se estenderia ao máximo até a primavera de 1844. Então, primeiramente, 21 de março, mais ou menos, era uma data a ser seguida. Outros pesquisaram, não foi o próprio Miller, outros se preocuparam em tentar uma exatidão maior e, de fato, alguns chegaram a uma data mais específica que estaria relacionada com justamente o término do período profético para 18 de abril de 1844. Só mais tarde, no clamor da meia-noite, que eles chegariam então ao cálculo de 22 de outubro. Ainda nessa fase, nós vemos que essa pregação do tempo definido foi do propósito de Deus e ele ocultou então o equívoco e dessa maneira foi provada o coração das pessoas. E é dito que os homens doutos não conseguiam refutar Miller em seu cálculo, e ainda que houvesse esse pequeno erro aí de meio ano, vamos assim dizer, no final do período profético, esses homens doutos não acharam esse erro até então, e isso tudo causou um desapontamento. E diz então no grande conflito, no 373, 74, que muitos havia entre eles que não tinham sido constrangidos por motivos mais elevados do que o medo. A profissão de fé não lhes transformara o coração nem a vida. Não se realizando o acontecimento esperado, declararam essas pessoas que não se achavam decepcionadas. Nunca tinham crido que Cristo viria. Nunca tinham crido que Cristo viria. Contavam-se entre os primeiros a ridicularizar a tristeza dos verdadeiros crentes. Então renunciaram essa classe, né? E ainda ficou ridicularizando os que mantiveram ainda a convicção de que tinha uma verdade a ser entendida, profética naquele tempo. Aqui nós terminamos o estudo com um texto da página 374 que diz que Jesus e toda a hoste celestial olhavam com amor e simpatia para os provados e fiéis, embora decepcionados. Pudesse descerrar-se o véu que separava o mundo visível do invisível, ter-se-iam visto anjos aproximando-se daquelas almas constantes, escudando-as dos dardos de Satanás. Então, nesse estudo, nós concluímos ainda com esse primeiro desapontamento, que foi na primavera de 1844. Isso das estações lá dos Estados Unidos, né? E nós vamos ver nos próximos estudos ainda mais informações pelo caminho que eles tiveram, a tardança, como é dito na parábola, o clamor da meia-noite, do verso 6 de Mateus 25, dessa mesma parábola das 10 virgens,
e, por fim, chegaremos ao grande desapontamento que é conhecido na história, né? Mas é importante destacar esses detalhes que nos dão informações valiosas. Nesse primeiro desapontamento aqui, vemos que as pessoas estavam em suas igrejas ainda, apesar de haver oposição por grande parte de líderes religiosos, eles mantinham ainda a comunhão com suas igrejas. É só depois ainda desse primeiro desapontamento, com o clamor da meia-noite, que nós vamos ver a formação de um grupo separado. É um estudo maravilhoso e que eu espero que os irmãos acompanhem, que é um estudo essencial para o nosso tempo, pois nós sabemos que na realidade a parábola das 10 virgens ela tem um paralelo para o nosso tempo, uma aplicação especial para nós, e se repete a história que ocorreu lá, assim como teve um clamor da meia-noite naquela época, também um clamor da meia-noite agora. Essa aplicação da parábola das 10 virgens, debaixo da mensagem do terceiro anjo, como Ellen White declara, ela é essencial de ser entendida em nossa época, pois é uma solene mensagem que anuncia também a vinda como ladrão, o anúncio do juízo dos vivos. Possamos então a cada dia estar dispostos a melhor estudar a palavra de Deus e assim descobrir tesouros escondidos. Vamos cavar fundo e descobrir essas verdades, essas gemas que devem ser restauradas no engaste, no quadro perfeito que são as verdades bíblicas. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.